Eu me mudei de casa e tirei a carteira aqui nos Estados Unidos nessa semana, e meu amigo lá em Seattle acabou de perder o emprego e a casa no mesmo dia. E isso me faz refletir o que realmente importa aqui na gringa. Fala turma, beleza? Essa semana foi daquelas que termina e a gente precisa de uma pausa para processar tudo. Tudo começou no domingo na igreja St. Mary Catholic Church, igreja católica de Santa Maria, em Alton, cerca de uns 20, 30 quilômetros daqui no máximo. E cara, olha o peso desse lugar. Ela foi fundada em 1858 por imigrantes alemães que vieram aqui sem nada, exatamente como a gente. Oh, breathe on me, oh, breath of God, fill me with love. E eles começaram com 25 famílias, e logo de cara, a primeira igreja foi destruída por um tornado em 1860. The things you love and do what you would do. Eles não desistiram, ergueram tudo. E o que mais me deixou de cara é que tem gente aqui que já é da 6ª geração daquelas famílias originais. 6 gerações mantendo a mesma fé no mesmo lugar. Isso me traz uma reflexão porque, no fim das contas, é a nossa fé que mantém a nossa cabeça no lugar quando a gente está correndo atrás dos nossos sonhos. E seja uma igreja de 150 anos em Alton ou uma portinha numa capela de Allendale, na Carolina do Sul, onde eu frequentei por um bom tempo. E o que importa é simplesmente ter um porto seguro, porque quando você perde o visto, ou o seu visto é atrasado, como aconteceu com meu amigo lá em Seattle, é essa rede de apoio que define se você fica ou se você volta para casa. E sabe o que é mais louco? Em 1860, quando teve o furacão aqui, a comunidade que fez a igreja crescer novamente. E o mesmo aconteceu comigo lá em Allendale, que o pessoal da igreja batista não me fez desistir dos meus sonhos e continuar vivendo aqui. Então a lição é clara, você não sobrevive sozinho aqui na gringa. E foi exatamente isso que aconteceu com um grande amigo meu lá em Seattle, quando ele perdeu o chão, quando ele perdeu a casa e o emprego. O cara se formou comigo semestre passado, isso poderia ter acontecido comigo. E quando estava tudo engatilhado, a permissão de trabalho dele emperrou e o resultado? O trabalho dele cortou ele na hora. E o pior, os tios com quem ele morava começou a cobrar aluguel que ele não tinha como pagar sem salário. E sabe o que salvou ele? A igreja que ele mal conhecia lá. A gente foca tanto em fazer dinheiro, fazer carreira, mas se você não fizer parte de uma comunidade, você tá sozinho aqui. I hear the drizzle of the rain, like a memory it falls, soft and warm, continuing. E aí chega terça-feira, a minha vez de me mudar. Quando eu saí da casa da Beck, a quem eu devo extrema gratidão por ter me ajudado nesse último mês, e eu venho pro campus da faculdade, onde eu consigo ficar mais próximo de tudo. E cara, assim, a Beck foi um anjo na minha vida nesse último mês, como eu tive outros, assim, lá em Allendale, aqui mesmo em Elsa, em Illinois, e no Brasil também. E basta a gente perceber, abrir os olhos para isso, que sempre vão ter muitas pessoas que ajudam a gente no meio do caminho, e acho que a maior lição é que você pode ser uma dessas pessoas também. E assim, ela me ajudou muito, e morando com ela lá também
você conhece mais da pessoa, né? Você conhece a essência da pessoa, a luz da pessoa, como ela faz o bem sem esperar nada em troca. E agora eu tô aqui no meu quarto novo, na faculdade, organizando cada cantinho. E assim, é um recomeço, mas que dá um gás novo para continuar. Esse é o meu quarto. Depois eu faço um tour quando ele estiver arrumado, mas tá essa bagunça aqui, essa zona. Amanhã acordo e arrumo, organizo isso tudo. É um quarto só para uma pessoa, aqui na faculdade mesmo, próximo de tudo aqui. Próximo da cafeteria, tudo. E consigo organizar muito bem. Quarto de uma pessoa só, quarto pequeno, né? É basicamente só isso aqui. Basicamente é isso. E banheiro próximo também. Eu tenho algumas coisas na outra casa que eu morava, que eu ainda tenho que trazer. Mas é isso. Boa noite. E quarta-feira eu dei aquela geral no quarto. E na quinta-feira foi o grande dia. Eu fui fazer a prova prática para dirigir. Semana passada vocês me acompanharam na prova teórica, que também foi super fácil, e aí essa quinta-feira eu fiz a prova prática. E no Brasil a gente cria um trauma com isso, né? Autoescola, examinador bravo, e aqui nos Estados Unidos completamente diferente. Aqui foi surreal de tranquilo. Acordei bem cedo, fiz o que eu tinha que fazer e pronto. E agora eu estou oficialmente com a minha carteira de motorista americana. E assim, tira um peso das costas, né? Pelo menos agora eu não tenho carro ainda, mas eu tenho um documento americano que eu não preciso agora ficar levando meu passaporte para todo lugar, só levar a carteira de motorista e é isso. E para fechar a semana com chave de ouro, o clima estava perfeito na sexta-feira. Coloquei o meu tênis de corrida e fui fazer uma corridinha leve, mas foi extremamente bom. Passei na frente de um campo de beisebol, foi aquela vibe clássica de faculdade americana que a gente vê nos filmes. Ó, cheguei aqui no topo mais alto da região e tem essa casa aqui no topo mais alto. Ela já foi utilizada pela faculdade há um tempo atrás. Acho que já teve aulas aqui, só que agora ninguém usa. E temos essa vista aqui. Agora tem que ir lá, porque aqui não tem poste também, então pode ficar escuro e não vai ter jeito de eu enxergar onde eu vou estar indo. Então tem que correr ainda mais. Tem a lua bem atrás de mim. Dia muito maravilhoso. Temperatura boa para correr. Tá perfeito. E a lição que fica dessa semana é: organize sua casa, organize seu espaço, que assim você clareia a sua mente. Faça suas atividades físicas também para clarear a mente. E tire seus documentos, faça suas responsabilidades, mesmo que seja algo que você não necessariamente precisa no momento. Mas depois que você faz, tira aquele peso do corpo e você acaba ficando mais leve também. E a lição mais importante: nunca esqueça de cuidar da sua fé e daquelas pessoas que estão ao seu redor. E que você possa ser
aquela luz também daquelas pessoas que mais precisam, porque é isso que faz a jornada valer a pena. Bora para a próxima. I see the questions in your eyes. I know what's weighing